Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado a tribunal. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte para apresentar a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levar ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregar-te a juízo, e o juízo ao aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós intercedemos por esse momento onde a sua palavra é exposta. Mais uma vez nós intercedemos para que o seu Espírito dê condição ao nosso coração, à nossa mente, para que a sua palavra seja entendida, para que a sua palavra seja sentida, compreendida, e que assim nós sejamos mais uma vez afetados, tocados, redirecionados pelo teu Evangelho, pela tua palavra, pelos planos que tens para a nossa vida, Pai. Pelo nome de Jesus, fala conosco, direcione a nossa mente e o nosso coração. Por tua graça, Senhor. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, nós estamos em uma série, os 10 mandamentos de Deus. E a gente tem repetido que o nosso propósito ao falar sobre os 10 mandamentos não é falar de um Deus legalista que cria regras, que tira da gente o prazer e a satisfação da vida. Muito pelo contrário. Nós temos olhado para um Deus gracioso, bondoso, que nos salva, que nos liberta e que depois passa a ensinar a gente a viver como pessoas livres. É isso que Deus tem feito por meio da sua lei, tem ensinado a gente a viver como pessoas livres. E infelizmente muita gente acha que viver no reino de Deus, viver na igreja, é ser limitado, é não ter direito ao prazer da vida. Quantas pessoas já não ouviram aquela frase, até viveram aquela ideia de que você está no mundo vivendo tudo que há de prazer, e depois que você extrapolou, você vem para a igreja, se batiza, agora você vira crente, como se o prazer estivesse lá fora. E não é isso que a Bíblia ensina para a gente, muito pelo contrário. Na verdade, se o mundo fosse melhor do que a casa do pai, o filho pródigo não teria voltado para casa. Ele está mostrando que o prazer da vida, a satisfação da vida, o sentido da vida está aqui na casa do Pai. É aqui que tem o sentido, é Ele que nos ensina a viver e a ser de fato felizes. E é dessa forma que a gente tem olhado para a lei de Deus. E hoje a gente fala sobre o 6º mandamento, que é não matarás. Não matarás. Eu fiquei em casa pensando e comentei com a minha mulher, será que de um mandamento tão curto, tão breve, a gente pode tirar um sermão? Mas dá para dizer muita coisa sobre esse não matarás. Primeiro, entender que o sentido disso é: não pode tirar a vida. Ninguém tem o direito de decidir quando alguém deve viver ou morrer. Sozinho eu não posso tomar essa decisão de perceber se esse merece ou não continuar vivendo. É isso que Deus está dizendo: não matarás. Você não pode limitar a vida de alguém. Você não pode determinar o tempo que alguém vai existir ou viver. Isso não é o seu direito de decisão. E infelizmente esse é um dos mandamentos mais quebrados em toda a história. Primeiro a cometer homicídio foi Caim. Matou seu irmão Abel. E depois a descendência de Caim dá continuidade à maldade desse homem. Lameque, que é um dos descendentes de Caim, um dia chega para casa
e fala para suas 2 esposas. Ele começou a poligamia também. Ele fala: hoje eu matei 2 pessoas, matei um jovem e um mais velho por razões banais. E dessa forma essa maldade, essa crueldade foi se espalhando, e hoje quantas famílias estão desfalcadas porque alguém não voltou para casa, porque alguém achou que tinha o direito de matar. Quantos pais de famílias não voltaram para casa? Quantas mulheres morrem nos nossos tempos no feminicídio porque homens acham que têm o direito de matar? E assustadoramente cresce no nosso tempo o índice de homens que matam suas mulheres. Quantos de nós estamos aprisionados por esse medo de sair de casa e não saber se volta? O medo de um filho que sai para estudar e não sabe se volta. E levando em conta que a lei de Deus é justamente para nos tornar livres, e o medo da morte nos escraviza, o medo do risco de que alguém acha que tem o direito de matar nos escraviza, tira a nossa liberdade da vida. E a primeira coisa que eu queria pensar é: por que não matarás? Quais as razões que nos levam a respeitar esse direito à vida? Primeiro, porque o nosso senso de justiça ele é desequilibrado. Nós ficamos assim depois que o pecado entrou na nossa natureza. E nós sempre tendemos a achar que o outro merece mais do que merece como punição. Então, você leva uma fechada no trânsito, você acha que tem o direito de xingar. Mas se ele xingar, você acha que tem o direito de bater. E se deixar, chega ao direito de matar também. Nosso senso é desequilibrado de justiça. Alguém te ofende, você tem o direito de ofender mais, mas dependendo vai para agressão e assim vai para homicídio, porque a gente acha que é assim que as coisas são equilibradas. O homem é traído, ele acha que ele tem o direito de tirar a vida de alguém. Infelizmente nós temos um senso de justiça desequilibrado. E uma coisa muito importante que a gente tem que entender é que a nossa justiça, a nossa atitude de fazer justiça, não traz a justiça de Deus. Tiago falou sobre isso. Ele falou: entendo que quando vocês fazem justiça, não é Deus que está fazendo. Não é a mesma justiça que de Deus. Porque o único ser capaz de dar a cada um de nós a punição que nós merecemos é Deus. Só Ele é capaz de fazer isso. E todas as vezes que a gente assume esse direito de punir, de matar, nós corremos um risco muito grande da injustiça, de errar naquele juízo que nós temos, porque nós estamos descalibrados. Nós não temos condições de definir quem vai viver ou quem vai morrer. Uma outra razão do porquê não matarás é levar em conta o valor que Deus dá à vida humana. Nada e ninguém do que Deus criou foi declarado como imagem e semelhança de Deus. Nada. Só nós fomos declarados assim. O salmista disse que ele ficou extasiado com a glória que Deus deu aos seres humanos no Salmo 8. Apesar de tudo, o Senhor nos encheu de glória, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Infelizmente, a gente não percebe isso, mas Deus dá um valor imenso à vida humana. E mesmo depois que o pecado entrou na nossa natureza, esse valor continua. Lá no Gênesis 9, 6, Deus fala que nós não devemos matar porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E eu gosto daquele texto de João, que ele diz assim: como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu próximo, que é a imagem de Deus? Ou seja, cada um de nós aqui é uma representação física desse Deus que é o ser espiritual. E se nós não conseguimos amar aqueles que são feitos à imagem e à semelhança de Deus, como nós podemos dizer que amamos esse Deus a quem nós vivemos? Então, segunda razão, pelo valor que Deus dá à vida humana, pela dedicação de Deus à existência humana, pelo fato de Ele ter nos feito a sua imagem e semelhança. Ferir o ser humano é como ferir a Deus. Não amar o ser humano é como não amar a Deus, e é assim que eu já ensino, gente. E uma terceira razão do porquê não matarás é porque a vida ela é uma dádiva de Deus. Foi Deus que planejou a nossa vida. Pensa que cada órgão do nosso organismo foi Deus que planejou, cada lugar que eles ocupariam foi Deus que planejou, foi Deus que pensou. E depois de planejar tudo isso, é Deus quem sopra o fôlego de vida para que a gente possa existir. Quem sou eu, quem é você para decidir que esse ser criado por Deus, planejado por Deus, tem ou não o direito de viver ou morrer? Qual de nós tem esse direito? Sendo que nós não somos autores da vida, sendo que nós não planejamos a existência humana.
Isso chama a gente para uma questão também. Nós temos que lutar pela vida. Pensar em questões como eutanásia, pena de morte, aborto. No Salmo 139, o salmista falou assim: o Senhor me conheceu quando ainda era informe. Ou seja, eu era um feto, Deus já me viu e Deus já conhecia a minha vida. Para Deus, lá no ventre, o feto já é com vida. Como a gente pode dizer que matar dentro do ventre pode ser uma coisa natural, o direito de justiça? Se Deus é a favor da vida, Ele nos chama também para lutar pela vida. Inclusive, lutar pelas nossas próprias vidas. Por isso que é pecado usar droga, por isso que é pecado fumar, porque a gente sabe que faz mal para o corpo. Por isso que é pecado o álcool desenfreado, porque a gente sabe que esse negócio está matando a gente. Por isso que é pecado a alimentação desregrada. O médico fala, não consuma mais gordura, e a gente continua. Para com açúcar, e a gente continua. Porque nós temos que lutar pela vida, para viver o melhor possível esse presente que Deus deu. E há de se pensar que tudo que Deus faz sempre é pela vida. Desde o Gênesis, vão, enchem a terra, se multipliquem. O plano de Deus é sempre pela vida, pela vida. E se Ele idealizou, se Ele soprou o fôlego, se Ele nos deu a vida, quem sou eu ou você para decidir se alguém vai viver ou morrer? Isso é dele. Se Ele deu, isso pertence a Ele. Eu não sei a vocês, mas tudo isso traz para mim, para o meu coração, uma série de questões. Se Deus é a favor da vida, por que por várias vezes Ele mandou matar? Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe por vezes Deus dizendo, acabe com aquela nação. E sobre isso tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, que Deus sempre foi extremamente paciente e tolerante com esses povos. Pode prestar atenção que antes de Deus dar destruir Sodoma e Gomorra, Ele fala, espera mais um pouco. E sempre que Deus vai trazer sentença sobre uma nação, você escuta Deus dizendo, espere mais um pouco. Isso é a paciência de Deus, é o tempo que Deus dá para que as pessoas mudem, se arrependam. Mesmo Ele sabendo na sua soberania que não haverá mudança, Deus sempre foi paciente e tolerante com as nações que foram exterminadas da terra. A segunda coisa que a gente tem que pensar nessas atitudes, nesses momentos que Deus mandou acabar com algumas nações, é o tipo de civilização ou o tipo de desordem que esses povos tinham. Gente que espalhava pelo mundo uma promiscuidade terrível, desordenada. Gente que não tinha o menor problema de oferecer os seus filhos como sacrifício aos seus deuses para alcançar suas conquistas. Era comum nos povos antigos pessoas colocarem seus filhos para serem sacrificados, na intenção de induzir os seus deuses a servi-los. Olha o tipo de civilização. E nós temos que pensar também que se Deus não colocasse uma pausa nessas civilizações, com as suas maldades e desordem, a maldade deles se espalharia por todo mundo. Eles ganhariam mais e mais forças. E é por isso que é um momento que Deus se levanta do seu trono e fala, chega, vai lá e acaba com esse povo, porque a maldade deles vai se espalhar mais e mais, então chega, coloca uma pausa nisso. E vale a pena a gente lembrar que cada juízo de Deus na história, em Sodoma e Gomorra, em Noé, depois que Israel invade as terras da Palestina, cada juízo, cada momento que Deus falou chega, representa o juízo de Deus que um dia de fato vai se manifestar sobre a história. Porque Jesus disse, assim como foi nos tempos de Noé, muito em breve eu vou levantar no meu trono e eu vou trazer punição e vou acabar com toda a desordem do mundo, e dessa vez vai ser de uma vez por todas. E mais uma vez hoje, Deus tem dado um tempo para a gente, para que a gente mude, se arrependa, venha para Deus por meio de Cristo e mude nossas obras. Mas então a primeira questão, a gente tem que olhar que Deus foi paciente com esses povos, que a maldade deles se espalharia, que é o momento que Deus precisa colocar um ponto final à existência desses povos. Outra questão que me levanta nesse não matarás é, em nenhum momento, em nenhuma situação nós temos o direito de matar. Porque senão a gente sai daqui hoje e invade uma baratinha, invade a tua sala, aí você fica olhando para a barata e fala, e agora? Não matarás. Aí você vai conversar com a barata, e como a senhora se retirar, ser asquerosa, né? Vai ficar difícil isso, né? É lógico que a gente vai matar a barata e jogar ela fora. Eu estou brincando falando de uma barata, mas você está na sua casa, por exemplo, e um bandido invade a sua casa,
E no processo você descobre que ele não é só um bandido, que ele é um abusador, um ser humano terrível. Ele agarra tua filha, tua esposa. Mas nesse negócio a arma dele cai no chão e você pega a arma e você fala assim: agora, posso atirar nele? Não posso. Eu não sei vocês, mas eu não só atiraria, como não miraria na perna. Porque é um direito meu. Tudo que a lei me dá permissão, onde eu tenho direito de defesa, um policial militar tem o direito ou não de tirar a vida numa situação de confronto, onde ele tem uma situação que ele tem que reagir. Ele tem que reagir. Ele defende a sua própria vida e a vida do outro. E em Romanos 3:13, o apóstolo Paulo falou assim: gente, toda autoridade foi levantada por Deus. Toda autoridade foi levantada por Deus. As grandes leis de uma nação, de alguma maneira, são regidas e organizadas por Deus. E se essa lei maior diz que em algumas situações eu tenho o direito de reagir, eu tenho o direito de reagir. Essa é a questão. Então, eu não sei vocês, mas eu reagiria sem dificuldade alguma dentro daquilo que a lei diz que eu posso reagir. Isso é coerente. Bom, mas no meio de tudo isso, talvez vocês digam: hoje a pregação não é comigo porque não matei ninguém, não tenho nada agendado, pelo menos para essa semana, então hoje não é para mim. Mas eu queria olhar para essa dimensão que Jesus deu à lei de Deus. Quando se trata, por exemplo, do adultério, ele falou que se Deus quiser, o tema da semana que vem, ele falou assim: vocês ouviram, não adulterarás, mas eu vou dizer uma coisa: qualquer um que olhar para um homem ou para uma mulher com segundas intenções, para Deus já adulterou no seu coração. E ele dá também uma nova dimensão para a gente a respeito do homicídio, porque ele disse aqui no texto, a partir do versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Sexto mandamento da lei moral de Deus. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Quem mata está sujeito ao julgamento daquele tribunal da sociedade de Israel. Mas eu, Jesus está dizendo, para vocês que são cristãos, para nós que recebemos muito mais do que os irmãos do Antigo Testamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão já estará sujeito ao julgamento. Qualquer um que se irá contra o seu irmão. E ele fala assim: mas qualquer um que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer um que disser seu lobo também será levado ao tribunal. E Jesus citou pelo menos mais duas formas aqui em que a gente pode quebrar esse mandamento do não matarás. Primeiro da nossa ira. A ira é essa raiva, essa indignação. É quando o nosso ser no íntimo está gritando por justiça, para que a justiça seja feita. Quando nós nos sentimos ofendidos por alguém. Quando nós queremos que essa pessoa receba aquilo que ela merece, o que nos fez. Isso é a ira, né? Essa sensação de querer justiça. E eu não estou dizendo que em toda situação esse desejo de justiça é errado, porque Deus fica irado. Jesus, quando viu no templo as pessoas usando a fé das pessoas para ganhar dinheiro, o texto fala que ele ficou irado. Mas a questão é que há o risco de, na nossa ira, nós pecarmos. O apóstolo Paulo falou aos Efésios 4:26: irai-vos, mas não pequem. E a minha questão é: quando é que a nossa ira pode tornar-se pecado? Quando nós podemos quebrar esse princípio de Jesus na nossa ira? Existem algumas formas. Quando a nossa ira tem motivação justa. É possível, todos nós, é possível que a gente tenha um chateamento com alguém, que a gente tenha raiva de alguém, e que a razão que existe no nosso coração não é coerente. Pode ser parte da nossa natureza desordenada, pode ser que no fundo a gente tenha inveja, pode ser que no fundo a gente tenha ciúmes, pode ser que a pessoa que é alvo da sua ira não tenha cometido erro. Quando eu estava no colegial, isso faz muito tempo, estou meio triste, meio triste não, né? Estou meio agoniado porque esse mês eu faço 39 anos. Eu estou pensando que ano que vem eu faço 40, isso está mexendo muito comigo, né? Mas tudo bem, dia 18 eu faço. Eu gosto muito de camiseta da Érica, então usar o curto para pedir presente é horrível. Eu lembro quando eu estava terminando o colegial, e foi um tempo bem legal, porque eu estudei com alguns amigos meus de infância, então no intervalo a gente se encontrava, batia um papo. E uma vez eu estava no intervalo
com os meus amigos e veio um casal na minha direção e o cara falou que ia me bater. E eu nunca vi ele na minha vida. Eu fico olhando para ele assim. Ele fala, aí eu falei, posso eu saber porque eu vou apanhar? Porque eu não entendi ainda, eu nunca te vi na minha vida. Aí ele olhou para a namorada, ele viu que eu fiquei muito estranho com a situação. Ele falou, porque você mexeu com ela, você mexe com ela todos os dias. Eu olhei para ela assim, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi esse ser na minha vida. E ela usava o óculos, aquele que a gente chamava antigamente de fundo de garrafa, bem grosso. Aí ele falou assim, é ele mesmo. Aí ela olhou assim e falou assim, é ele mesmo. Fui, moça, dá mais uma olhada. Eu nunca te vi na minha vida. Falou, não, ele. E ele veio para cima de mim, bateu, os meus amigos seguraram ele. Ele falou, não, você não vai bater nele. Mas eu fiquei parado olhando, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi na minha vida. E a moça era tão desajeitada que quando eles saíram, meus amigos olharam para mim e falaram, você mexeu com ela? Eu falei, eu nunca vi. Ele falou, se você mexeu com ela, a gente vai te bater. Pelo amor de Deus. Mas a questão é, pode ser que nossa ira, nossa indignação, ela seja incoerente. Ela não tenha razões fundamentadas. E é horrível ficar irado com alguém que não tenha razões nele, nas suas obras, para que você fique de fato irado. A gente peca também na ira quando a nossa ira é destrutiva. Sabe aquela ira que você tem que dizer, eu quero que morra. Eu quero ver essa pessoa se dar mal na vida. Sabe, eu quero ver ela sofrer as consequências do que ela me fez, do que ela fez. Eu quero ver, eu quero assistir esse negócio. Não tem, às vezes, assim, uma coisa que você deseja, assim, um mal, assim. Isso é pecado. Porque João, no capítulo 3,15 da sua carta, primeira carta, ele falou assim, todo aquele que odeia o seu irmão ou o seu próximo, já é réu do juízo de Deus e já cometeu homicídio. A gente mata todas as vezes que a gente deseja o mal, que a gente quer ver o resultado ruim das obras. Isso é uma ira pecaminosa aos olhos de Deus. E a gente erra também com a ira, quando essa ira se prolonga no nosso coração. Que o apóstolo Paulo disse também em Efésios 4, não se põe o sol sobre a sua ira. Ou seja, não permita que esse negócio vá no teu coração. Não vá dormir todos os dias com esse sentimento ruim. Não permita que isso governe aquilo que você é. Não permita que isso aconteça com você, porque há um risco, irmãos, que todos nós corremos. Nós matamos no coração. Nós matamos pessoas no nosso coração. Pessoas que já não se sentam mais à mesa com a gente. Pessoas que de alguma forma nós estamos dizendo no íntimo, para mim, morreu. E sabe o que vai acontecer se a gente mantiver essa ira no coração, essa mágoa? Vai chegar um momento que você vai sentar na sua mesa sozinho. Porque você vai matar todos os seus relacionamentos. Que você vai olhar para você mesmo e vai ficar com você mesmo a sós, e é isso que vai acontecer. E a gente tem que pensar que não é assim que Deus trata a gente. O Salmo diz que a ira do Senhor, ela dura um pouco tempo, mas que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Inclusive, ela se renova nas nossas vidas a cada manhã. E é assim que Deus nos chama para viver, com essa misericórdia, com esse coração renovado a cada manhã. Porque a gente pode matar no nosso coração. E esse tipo de ira é pecado. Além da ira, Jesus também tem um outro tipo de homicídio, que é por meio das nossas palavras. Nós podemos matar alguém com as nossas palavras. Porque qualquer um que disser ao seu irmão, Racá traz um sentido de cabeça oca, tolo, imbecil. Coisas que a gente acaba dizendo no momento de fervor no coração. Que são palavras que destroem, palavras que matam. Palavras de discriminação, de desprezo. Palavras de difamação. Porque quase ninguém aqui, eu acho, não tem coragem de matar alguém fisicamente. Mas a gente mata com as nossas palavras, a gente mata a reputação da pessoa, a gente mata a honra da pessoa. A gente tem condição de fazer isso, por mais terrível que seja. Palavras de desprezo. Quantas palavras mortais podem sair numa discussão de um casal, por exemplo? Você é isso, você é aquilo, você e você sabe. Quantas coisas terríveis. Quantas palavras terríveis podem sair da boca de uma mãe, de um pai para um filho? Palavras que matam. Você não vai ser nada, você é atrasado, quantas palavras marcam profundamente o íntimo do ser humano? O meu filho tem 4 anos de idade e ele é completamente preocupado com a minha opinião sobre ele. O tempo todo ele me pergunta, pai, você gostou disso que eu fiz? Você está feliz comigo? Você está gostando disso? O tempo todo, e eu percebo que eu já posso feri-lo ou dar vida a ele por meio das minhas palavras. E os psicólogos dizem que
As clínicas estão cheias de homens e mulheres que estão passando a vida se matando porque ouviram palavras negativas dos seus pais e que não conseguiram superar. E hoje trabalham, estudam, lutam de uma maneira desenfreada só para provar para ela, para ele, que eu sou capaz sim, que eu consigo fazer, que eu vou sim superar, que eu não sou aquilo que o Senhor disse que eu sou, que a senhora disse que eu sou. As clínicas estão cheias de pessoas assim, que foram feridas. Mulheres que foram abandonadas, que se sentem desprezadas, que se sentem inferiores, estão cheias de pessoas assim. E sabe qual é a cura para tudo aquilo que já nos feriu por meio de palavras? O Evangelho. Porque, irmãos, apesar das nossas desordens, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Deus nos ama. Deus nos ama. E é isso que o Evangelho está dizendo para ele. Não importa o que te disseram, não importa se o marido acabou com você, se uma mãe ou um pai acabou com você, se uma igreja acabou com você. Deus estava na cruz em Cristo dizendo: eu te amo, apesar das suas imperfeições, apesar das suas limitações, eu te amo. Eu te amo. Uma pessoa que recebeu esse peso negativo foi Davi. Primeiro porque foi colocado para trabalhar no meio do mato pelo pai, a qualquer momento poderia ser devorado por leão, por urso. Só os filhos menos queridos iam para o mato cuidar de bicho. Segundo, porque um dia chega na casa de Davi um profeta dizendo: um dos seus filhos é o novo rei da nação de Israel. E Jessé pega todos os seus 7 filhos, menos Davi, e coloca diante dele e falou: qualquer um aqui pode ser esse novo rei, e deixa Davi de lado. E o sacerdote, o profeta passa, repassa e fala: gente, não é nenhum desses. Aí Jessé lembra: olha, eu tenho mais um filho, né? Está lá no meio do mato, mas será? Não, manda chamar ele, o profeta falou. Então manda trazer, já estamos aqui há quase 4 horas, você não acha quem é o de Deus. Quando Davi chega, ele fala: não é esse, foi esse que Deus escolheu. E Deus estava dizendo assim: talvez para a tua família, para as pessoas ao teu redor você não é nada, mas para mim você é rei. Glória a Deus. E essa é a definição que Deus dá por meio do Evangelho. Porque nós somos feitos reis e sacerdotes do reino de Deus. Não importa a sua história, não importa as suas fraquezas, é assim que Deus nos coloca no seu reino. Tem uma música do Thiago Arraes, não sei se vocês conhecem, esse é crente, fica tranquilo. Mas ele fala assim: eu sou mais do que vencedor, sendo que eu nunca fui o primeiro, eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. Ou seja, eu nunca fui o mais bonito, eu nunca fui a mais bonita, eu nunca fui o mais inteligente, eu nunca fui o mais especial, eu nunca fui o mais atraente, eu nunca fui. Mas de repente o Senhor me traz para o seu reino e fala que você é mais que um vencedor. Nós somos feitos reis e sacerdotes no reino de Deus, pela graça e pelo amor que Deus manifestou sobre nós. E essa é a cura das palavras que nos afetam. Apesar de tudo, Deus nos ama, Deus nos amou. Deus nos quer perto dele, apesar de tudo, e ele chama-nos aqui de reis, sacerdotes, rainhas, porque é assim que Deus nos olha. Eu queria concluir te dizendo: diante desse amor que nos alcança, diante dessa graça que nos alcança, como nós vamos agir e reagir? Quando você olha para esse amor de Deus sobre você, quem sabe Deus não olha para mim e para você hoje e fala: você matou no seu coração. Quantas pessoas na sua caminhada você matou no coração, você falou: não senta mais comigo, não faz parte da sua vida, da minha vida. E Deus está te dizendo hoje: é tempo de você dar vida de novo. Há uma expressão muito importante, eu tenho que falar: não dê lugar ao diabo, porque o diabo é o pai do homicídio, tanto físico, mas quanto relacional. Enquanto Deus nos chama para o relacionamento, para o amor, para o perdão, o diabo ele quer destruir os nossos relacionamentos, ele quer tirar o nosso amor, ele quer tirar a nossa vida espiritual. Mas não dê lugar, ou seja, não permita que esse sentimento reine no seu coração. E mais do que isso, o nosso relacionamento com Deus dos céus e da terra depende do nosso relacionamento com o próximo. Eu preciso de você para estar bem com Deus, e você precisa de mim. Se você for trazer a sua oferta, Jesus diz, lembra daquele com quem você tem um problema e vai lá pedir perdão, e se reconcilia com ele, deixa a sua oferta e depois você oferece. Porque o prioritário aqui é o relacionamento. Na oração do Pai Nosso a gente ora: perdoe os nossos pecados e ofensas, assim como nós temos perdoado, se é que nós temos de fato perdoado. Mas quem sabe Deus hoje nos chama a gente para olhar para os outros tipos de homicídio que a gente pode cometer no coração, por meio de palavras que nós dissemos. Deus fala: olha o tamanho do meu amor por você, e quem sabe é tempo de você buscar reconciliação, paz e amor. Que o Senhor, por sua graça, nos livre de todo possível tipo de homicídio, para que a vida do Senhor, para que a graça do Senhor se manifeste na nossa vida e por meio da nossa vida. Amém.